Um salve para você que acompanha o nosso canal, Professor Kraus chegando na área para bater aquele papo esperto, aquele papo intrigante, carregado de senso crítico, aquelas provocações que a gente fica até meio que com crise existencial. Ah, não, aí não. E eu acredito que ninguém melhor ou um desses agentes do caos existencial, por assim dizer, que provocam aí, né, grandes reflexões e deixam a gente meio impactado. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Eu acredito que esse cara, Baruch Spinoza, ele traz de fato ideias intrigantes e que acabam colocando ali umas espécies de bombas assim, sabe, de reflexões muito legais. Esse nosso papo aqui, especificamente, ele busca, né, estabelecer aí uma profunda brisa sobre o Deus de Spinoza. Como assim o Deus de Spinoza? Se nós temos aí o Deus cristão, de repente a concepção de um Deus em religiões lá do Oriente, do continente africano, você tem aí nativos de vários lugares, também tendo sua concepção de Deus. Como assim Deus de Spinoza? É essa parada que a gente vai decifrar. E eu quero começar esse nosso papo sobre o Deus de Spinoza trazendo o cara que muitas vezes é considerado aí o gatilho que leva a esse tipo de conversa aqui. Um dos maiores gênios da história. Spinoza, indubitavelmente, pelo menos para mim, foi um grande gênio. Mas tem um cara genial que aí estabeleceu esse link que volta e meia é que as pessoas indagam sobre o Deus de Spinoza por causa dele. Estamos falando de um cara chamado Albert Einstein. Isso mesmo. O gatilho para esse papo sobre o Deus de Spinoza, ou quem é o Deus de Spinoza, vai aparecer na tela agora, a carinha do Einstein, e aí a fala dele para você se ligar. Muito provavelmente, em 24 de abril de 1929, Einstein telegrafou ao rabino Herbert Goldstein, em alemão, abre aspas, acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia de tudo o que existe, não num Deus que se preocupa com o destino e os feitos da humanidade, fecha aspas. Mas Albert Einstein não parou por aí. Novas aspas para ele. Ora, os gênios religiosos de todos os tempos se distinguiram por esta religiosidade ante o cosmos. Ela não tem dogmas nem Deus, concebido à imagem do homem. Portanto, nenhuma igreja ensina a religião cósmica. Temos também a impressão de que hereges de todos os tempos da história humana se nutriam com esta forma superior de religião. Contudo, seus contemporâneos muitas vezes os tinham por suspeitos de ateísmo e às vezes também de santidade. Considerados deste ponto de vista, homens como Demócrito, Francisco de Assis e Spinoza se assemelham profundamente. Uma das coisas que eu visualizo filosoficamente aí de relevante aí nesse nosso papo é identificar que Spinoza, ele foi um filósofo considerado racionalista. E isso nos lembra do pai do racionalismo, o filósofo francês René Descartes. O Descartes, quando ele olha para a natureza, ele defende o que aparece nos livros e manuais de filosofia como dualismo cartesiano. E o que significa esse tal dualismo cartesiano? O Descartes dizia que existem duas substâncias que constituem a natureza. Uma substância imaterial, que inclusive se manifesta em nós como a nossa mente, que seria a recogitans, no latim, e nós temos aí uma dimensão da natureza e do próprio ser humano que é tangível, concreta, material, que seria a extensa. Então nós temos duas substâncias constituindo a natureza. E aí vem o Spinoza. E o Spinoza vai dizer que não, só existe uma substância. Ela constitui todas as coisas. E adivinha quem é essa substância? Quem? Quem? Deus. Então, esse é um ponto importante para nós refletirmos. Deus, segundo Spinoza, é tudo ou está em tudo. Então, nesse ponto, é importante que você entenda que para Spinoza, Deus, ele
é a natureza. Isso é muito massa, né? Essa viagem. E antes da gente se despedir de Descartes, né? Que eu trouxe ele para esse papo do dualismo e tal, as duas substâncias, uma substância. É interessante que Descartes fala de Deus, né? Descartes recebeu uma formação escolástica, estudou numa escola jesuíta, e é interessante que Descartes vai dizer que a nossa mente possui duas ideias inatas e uma delas é Deus. Todo ser humano pensa a Deus e aparentemente foi o próprio Deus que colocou essa ideia na nossa cabeça. Então mesmo filósofos que estão inseridos aí dentro do espírito moderno, com a exaltação da racionalidade, eles não param de refletir sobre essa figura importante que é Deus. Nessa perspectiva, muitos atribuem a filosofia de Spinoza um caráter panteísta. A palavra panteísmo vem de pan, que seria a totalidade, e o teísmo, que vem do theos, no grego, que significa Deus. Então Deus, numa concepção de Spinoza, não seria transcendente. Ele não está separado da realidade. Deus seria imanente, se confundindo assim com a própria natureza, com o próprio cosmos. Outra coisa importante do Deus de Spinoza é que nós estamos falando de um Deus não pessoal. É um lance de um Deus que se manifesta através de princípios que estão presentes em todas as estruturas da natureza e que a gente inclusive estuda essas estruturas através de várias ciências. Então, para Spinoza, Deus, ele não é uma pessoa que está buscando um relacionamento e que vai ficar fiscalizando se você fez uma coisa certa e aí uma estrelinha na sua testa, ou que você fez uma coisa errada, então vamos puni-lo, você está caminhando para ir para o inferno. Não é essa vibe defendida por Spinoza. Nessa perspectiva, nós encontramos aí filosoficamente um Deus que se manifesta através do determinismo. É importante compreender que para Spinoza, Deus não rima com acaso. Nesse caso, as coisas acontecem porque precisam acontecer. Claro que a nossa perspectiva ela é um tanto quanto limitada disso, mas se você observar a natureza, você percebe que as coisas não são necessariamente surpreendentes. Tudo está meio que programado para acontecer. E a gente tenta lutar contra isso, quebrar, transgredir, né? A gente se revolta, né? A gente vai criando artifícios, mas está aí a natureza com as suas leis, com os seus ciclos, e dentro dela nada é algo surpreendente, sabe? Aquela coisa... Meu Deus, que coisa imprevisível que aconteceu. Não está na pauta. Nesse sentido, é interessante Spinoza falando que quanto mais você conhece a natureza, mais você conhece Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais você entende a natureza. E assim, compreendendo o seu fluxo, as suas estruturas, a sua configuração, a sua dinâmica, assim nós teremos mais condições de desfrutar de afetos positivos, de algo que nós chamamos de alegria ou felicidade. Então, lutar contra a natureza é lutar contra Deus. Isso vai fazer a gente sofrer desnecessariamente. Mas na medida em que a gente mergulha, usando a razão, para se conectar com a natureza, aí sim nós podemos caminhar para desfrutar de uma verdadeira felicidade. Algo que exalta a nossa potência de viver, que é uma parada que faz parte do repertório do Spinoza. Esse foi o nosso papo sobre o Deus de Spinoza. Caso você não seja inscrito no nosso canal, é o momento de você se inscrever. Lembre de ativar as notificações, isso é muito importante. Deixe aqui nos comentários as suas impressões, se você já conhecia Spinoza ou não, o que você achou dessa visão dele sobre Deus, concordando ou discordando, acrescentando algo, fica aí à sua disposição, né, esse fórum filosófico do nosso canal. E quer saber do que mais? O professor Krauss acaba de publicar um livro pela editora Planeta, um livro intitulado Penso Logo Insisto. Pois é. E nesse livro, adivinha qual é um dos personagens? Spinoza. Ele aparece lá, eu meio que incorporo um eu filosófico, quebro a quarta parede para trazer reflexões e insights filosóficos que poderão nos ajudar a viver de uma forma mais leve, tá ligado? É esse o lance. Você pode conferir Penso Logo Insisto na livraria mais perto de você ou na Amazon. Inclusive, o livro se encontra em promoção e eu deixo o link aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.